Vamos falar sobre drone hoje? Conhecer a história de como é que está a evolução do drone, qual a legislação, qual o movimento e da aplicação do drone para a internet das coisas. Quem vai falar para a gente é Mirielle Estrela. Mirielle fez uma participação em um dos eventos do Tudo sobre a IoT. A gente pegou alguns trechos resumidos para passar para você a importância e abrir a sua mentalidade de como você pode aproveitar o drone nos seus negócios. Então, continue com a gente. Vou começar com uma frase fantástica, que eu acho que é uma das principais, que eu acho que é o Santos Dumont, que é o nosso pai da aviação, onde ele fala que eu criei um paralelo para unir a humanidade, não para destruí-la, né? Então, ou seja, o uso dos drones, né, que veio aí da aviação, ele basicamente veio para contribuir, não para destruir, apesar que a sua atuação se iniciou nos meios militares. Eu vou falar um pouquinho sobre onde foi idealizado, né, onde começou a história dos drones. Começou na década de 60, mas ficou realmente utilizável na década de 80, né, onde foi para usos militares. Então, o drone que conhecemos hoje foi inventado por israelita Aben Carey, engenheiro espacial responsável por um drone americano mais bem sucedido e temido já feito. Então, basicamente, a aplicação dos drones não é uma coisa de pouco tempo, é de longo tempo, só que ficou mais popular de uns 5 anos para cá, mais acessível, né? E com tecnologias de ponta, ou seja, disponível para se utilizar em outras áreas, né? Os drones têm três funções principais. Muitos perguntam para mim, o drone vai substituir um helicóptero? Não. Nós somos estratégicos, precisos, rápidos e imperceptíveis. Tá? O que é isso? Essa é a nossa função, ser um atirador de elite, ser chamado em momentos de extremamente pontos estratégicos, ações estratégicas e finalizadas. Então, basicamente, a autonomia de um drone permite que você seja preciso. A necessidade dos drones. Muitas pessoas perguntam, olha, o drone ele tem alta capacidade, ele roda 200 km por hora? Não. O objetivo do drone não é acompanhar um veículo, não é chegar numa velocidade de um veículo, numa velocidade de um avião, obviamente que não. Né? Ele é especificamente para algumas áreas. Então eu vou explicar algumas áreas que ele é utilizado e a tecnologia é mais do que suficiente. Então nós temos drones aí, um desses que estão aqui, chega a 65, 85 km por hora, um alcance de 11 km de distância do piloto, tá? O drone ele não é 100% autônomo, ele tem ferramentas internas onde você consegue colocar um parâmetro nele, mas ele não executa voo autônomo 100%. Então, imagens com resolução avançada. Então, a gente pegou essas tecnologias e aplicamos para o serviço. Nós vamos dizer o seguinte. Bom, tecnologia de imagem. Os drones, eles possuem as tecnologias de imagem que vocês já ouviram falar, como Full HD, 4K, resoluções de alta capacidade, né? Então, nós utilizamos 4 principais imagens, que é a térmica, que é a radiométrica, que é a flight, né, a noturna, flight in the night, e a diurna, né, que é a de alta capacidade de resolução. E o mais interessante é que as câmeras que nós utilizamos são câmeras de zoom avançadas. Então, são câmeras que têm a necessidade de zoom avançado, e eu vou explicar por quê. Porque o investimento é tão alto, porque o segmento é tão direcionado para isso, né? E a segunda coisa, depois da tecnologia, existe a ação humana, né? Porque não adianta ter uma tecnologia de ponta se você não tem o piloto profissional, né? O piloto ele tem que ter experiência, tem que ter qualificação, tem que ser idôneo, porque ele lida com informação, ele grava informação, então ele tem que ter uma idoneidade muito grande. Ele tem que dominar a tecnologia, porque são máquinas de muita robustez de tecnologia. Ele tem que cumprir a resolução. Então, ou seja, se ele não cumprir a resolução, ele corre o risco, vários riscos de uma falha. E atua com redundância das tecnologias. Como nós atuamos na área de segurança, na área de inspeção, tem que ter redundância.
porque nós estamos ali para executar a captação da informação para uma tomada de decisão. Se eu não tiver redundância, a tomada de decisão ela fica insignificante, porque eu não tenho toda a informação ali disponível para que seja tomada. Então, hoje os drones eles são aplicados popularmente, assim se conhece, principalmente no ramo cinematográfico, né? Mas existe, aqui no Brasil, o principal mecanismo dos drones foi na agricultura, ainda é muito utilizado na agricultura, no monitoramento de furacões lá fora, né, obviamente, uso militar, que foi o início de tudo, na área de resgate, na área de entretenimento, como eu disse, cinematografia e diversas outras aplicações. Existe uma regulamentação muito intensa sobre a aplicação dos drones. Você não pode sair por aí voando de uma forma irresponsável, sem sequer saber o que é as resoluções. Vou falar de uma forma bem resumida que a gente tem 3 órgãos regulamentadores, a ANAC, a UDECEA e a Anatel. A ANAC ela é responsável pelo campo espaço-aéreo brasileiro, né? O UDECEA é toda a parte documental aérea e a Anatel é toda a parte de comunicação, tecnologia de comunicação, né? RF, GSM, onda de frequência, etc. e tal. Então ela regulamenta. Todos esses equipamentos aqui, todos os serviços têm que passar por esses 3 órgãos. Então, se você não tiver com uma regulamentação certa, você vai sofrer uma infração, tá? Bom, eu quero mostrar para vocês aqui uma tela super interessante, que aqui é uma autorização que eu solicitei à ANAC de voo. Obviamente lá no Serpas, obviamente é uma área urbana, onde tem esses círculos é onde eu não posso subir a aeronave mais de 120 metros de altura, porque é um campo de aviação, né, espaço aéreo. Cada ponto desse daí, ponto no círculo redondo, são locais onde eu não posso subir a aeronave mais de 120 metros. Ou seja, ou então locais proibidos que eu possa filmar por cima. Então, ou seja, não adianta você ter uma aeronave e fazer o que você quer. Você pode sofrer infrações graves, penais, que algumas, dependendo da infração, você não tem multa que te tire da cadeia. Então, você tem que cumprir pena. Isso é muito grave, né? Tanto para o piloto, tanto para a empresa executadora de serviços. Então, eu falo isso bastante, porque eu sigo isso bastante, e eu sei que para atuar no ramo de segurança, a gente consegue atuar de uma forma plena, seguindo todas as regulamentações. Tá? Exemplo aqui de um duto gigante, né, que veio lá do Rio Grande do Sul, né, até Bolívia. Esse é um duto da TGB, um mapa. Olha o tamanho disso, como que você repara, como você identifica uma falha num território enorme como esse. Acho que é por isso que no Brasil os drones fazem tanto sucesso, são tão procurados, porque nós temos um território enorme, enorme. Então, esse território enorme necessita de tecnologia rápida, que consegue verificar longas áreas de terreno. Então, acho que vai cada vez ter mais sucesso, né? Vou falar um pouquinho sobre a IoT e os drones, né? Bom, eles desempenham um papel na internet das coisas porque dependem criticamente de sensores, antenas e softwares embutidos para fornecer comunicações bidirecionais para o controle remoto e monitoramento. Ou seja, eu preciso de comunicação, eu preciso conectar machine to machine, porque eu preciso fazer com que o drone vá executar um trabalho. Para isso eu preciso da comunicação. Então, uma coisa mais interessante ainda, que eu acho legal, porque cada vez existem mais projetos envolvendo os drones em Smart City, né, que é a internet das coisas, as cidades conectadas, etc. e tal, que eles ajudam muito na informação de dados, né? Até existem alguns testes que, em caso de alguma quebra de gerenciamento, o drone automaticamente levanta voo. Mas hoje isso não é permitido por lei. Precisa sempre ter um piloto disponível para fazer para voar, né, o drone. Você não pode simplesmente embutir nele uma tecnologia para que ele vá até o local. Isso não é permitido ainda. Tem que ter uma ação humana de redundância para atuar ali.
Então, ou seja, é bem interessante isso, porque cada vez se casa mais os drones com o IoT. Então, uma coisa bem legal que a gente vê é o drone será fundamental para alcançar as estimativas para o setor, que prevê que o mercado de drones poderá ser avaliado em 82 bilhões e empregar 100 mil pessoas até 2025. O que eu quero te dizer com isso é que o setor cada vez cresce mais, né? O setor de drones, principalmente no Brasil, ele exponencialmente cresce. Então, ou seja, o mais interessante é porque como cada um atua com ele, como cada um trabalha com os drones. Isso que é interessante, o que você pode obter da tecnologia para obter um resultado final legal. Eu acho que isso é inovar, é você transformar aquilo que já existe em algo muito melhor. Isso também é inovação, nem sempre a criação, né, é uma inovação. O que é interessante é você inovar o que já tem, né, de uma forma que você consiga entregar coisas e resultados melhores. Agora, eu acho que vale a pena a gente deixar um desafio para outros mercados. Eu trabalhei 15, 16 anos em operadoras de telecom, tanto fixa como móvel, e a gente vê que poucos ainda usam ou investem. Eu acho que vale um desafio para vocês entender como que você geraria de economia para a sua operação mais segurança e eficácia. Não é mesmo, Mirielle? Sim, sem dúvidas. Existem uma área e duas áreas, né? Principalmente a área de inspeção. Inspeção de torres na área de tecnologia, na área de telecom, na área de energia elétrica, né? Na área de usinas, né? Muitas áreas, grandes obras de construção que têm a necessidade de inspeções recorrentes, contínuas, né? E também, principalmente na parte de prevenção. Então, são grandes áreas que necessitam de um cuidado extremo. O drone ele ajuda muito nisso, as imagens são perfeitas, a captação da informação naquele instante ali é primordial para que você tenha uma economia, uma redução na operação e uma eficiência maior num tempo menor. Eu levo muito em consideração o tempo, eu acho que o tempo é primordial, principalmente com relação à prevenção. Então, quando você se previne antecipadamente em um período rápido, ou quando você consegue analisar aquele problema que você teve, aquela quebra que você teve em determinado local por causa de uma ação de ambiente, é muito mais rápido, é muito mais fácil você tomar a decisão. Um reparo de uma antena, um reparo de um duto, um reparo de uma chuva forte que deu sobre uma antena e derrubou, né, ou gerou uma interferência, ou um galho que caiu ali. Então isso tudo é identificado com as imagens aéreas. Eu não preciso enviar uma pessoa até lá, né? Eu posso estar, como eu disse, a 11 quilômetros de distância, em uma área segura e enviar aquilo para obter informação para a sua equipe de engenharia. E até porque as redes de telecom estão em farta expansão. Sim. São redes que têm que ser melhoradas, acho que no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Dúvida. Questão de telecom é muito importante e ter essas facilidades de ferramenta que te ajudam é sensacional. Exatamente. A gente gostaria que vocês fossem ativos na comunidade, procurem a gente, fale o que você pensa. Eu acho que a gente citou esse case porque há 6 anos que a Mirielle está muito próxima desse mercado, que é o tempo que existe a Extrac, e já deu para ver que ela está preparada para atender outros mercados. Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que toda informação ela é necessária e ela é direcionada, ainda mais com uma tecnologia de ponta disponível, profissionais de ponta ali para atender e captar aquela imagem. Então, conte seus custos aqui pra gente, que a Mirielle vai ajudar você a encontrar o ROI para que você possa colocar inovação, tecnologia e IoT dentro da sua empresa. Bora! Esse vídeo faz parte do movimento VEDA, Video Everyday in April. Então, fique ligado que amanhã vai ter mais conteúdos diversificados sobre o assunto. A gente já falou sobre inteligência artificial, sobre MVNO, sobre Infonomics, que é aproveitar os nossos dados como ativos oficiais da companhia. O que mais você gostaria de ouvir a gente falar? Falamos também de engenharia 4.0. A gente tem mais alguns dias aí no mês e você tem prioridade de escolher a temática que você quer ouvir por aqui. Bora? Vem com a gente!